Muito boa noite de novo aos amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, aos meus familiares queridos, a todos vocês. Eu tenho certeza que de alguma forma têm visto os vídeos. Quero de novo encorajá-los a se inscrever aí, se alguém está vendo e não está inscrito. E quem já é inscrito, ajuda aí a divulgar essa palavra. Vamos levar essa mensagem mesmo de amor às pessoas, né? Falando da palavra de Deus. E realmente não tem interesse nenhum além de levar essa palavra, tá bom, gente? Ajuda aí a levar. 40 lições essenciais aí, volume 2, né? 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 2, mais sobre a igreja, sobre a Assembleia dos Chamados para Fora, ok? Como eu já havia dito a vocês. O título da lição 2, a igreja como o corpo de Cristo, né? Vamos tentar ser um pouco mais dinâmicos aí, tá bom? A meta de Deus é a igreja, e a igreja é coletiva. O livro de Efésios revela a igreja em 7 aspectos principais. O corpo, Efésios 1, 22 a 23, a obra-prima, Efésios 2, 10, o novo homem, versículo 15, o reino, versículo 19, a família ou casa e a habitação de Deus, versículos 19, 21 e 22. A noiva, a esposa de Cristo, Efésios 5, 23 a 32. E o guerreiro coletivo, Efésios 6, de 10 a 20. Esses aspectos da igreja são coletivos. A partir dessa lição, vamos ver cada um desses aspectos. Embora Deus seja invisível, místico e abstrato, ele tem um organismo que o expressa e representa, a igreja. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele era a corporificação de Deus. Após sua morte e ressurreição, ele se tornou um corpo coletivo que inclui todos os que creem nele. Ele é a cabeça e os que nele creem são os membros. Como o corpo de Cristo, a igreja é sua plenitude. Plenitude pode ser comparada com o transbordar de um copo de água. João 1,16 diz que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Recebemos a plenitude daquele que veio a nós com graça e verdade. Jesus Cristo é a corporificação do Deus triuno, com a riqueza de tudo que Deus é. Tem e realizou, portanto precisa de um corpo condizente que o contenha e expresse. Esse corpo é a igreja. Em 1 Coríntios 12, 12, Paulo afirma, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. De acordo com o original grego, não há a expressão com respeito a. Portanto, o que Paulo afirmou é, assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. Ou seja, Cristo é um e tem muitos membros. O corpo de Cristo é Cristo, assim como o corpo de uma pessoa é a própria pessoa. O que constitui o corpo místico e orgânico de Cristo em nós não é o nosso ser natural, e sim a vida e a natureza divina de Deus mescladas a nosso ser. Quanto mais a vida e a natureza de Cristo crescem em nós, inundando nossa mente, vontade, emoção, mais a expressão de Cristo acontecerá no nosso corpo. Quando nos reunimos, não deve ser o ajuntamento de homens naturais, segundo seus costumes, gostos e preferências. Antes deve ser a reunião da vida e da natureza divina em cada um de nós. O resultado disso será a expressão de Deus e não a nossa. O corpo é para a expressão da cabeça, que é Cristo. É o próprio Cristo. Efésios 1, 22, 23, 1 Coríntios 12, 12, Colossenses 3, 11. O corpo cresce até alcançar a plenitude, mediante o desfrute das riquezas de Cristo, e mediante a função, o crescimento e o aperfeiçoamento dos membros. Efésios 4, de 13 a 16. Então a gente vai ler aqueles aspectos da igreja, né, de maneira mais resumida, e vamos ler esses versículos que estão aqui no final para a gente entender a igreja nos seus vários aspectos aí, ok? Claro que vão ser desenvolvidos todos esses aspectos, tá bem, gente? A igreja como o corpo, Efésios 1, 22 e 23, né, para começar. Vamos lá? Efésios 1, 22 e 23. Estou chegando já, cheguei.
1, 22, 23. Pronto, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja como a obra-prima de Deus. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, obra-prima é essa questão, feitura, né? Poema, obra-prima. O novo homem, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O reino, a igreja como reino. O versículo 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora a família, casa ou habitação de Deus, versículos de 19, né, que eu comecei a ler até o 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, como a noiva e a esposa de Cristo. Efésios 5, 23 a 32. Efésios 5, de 23 a 32. Vamos lá? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ok? E agora a igreja como o guerreiro. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Maravilhoso isso, né? Agora vamos ler os versículos lá na parte preta, para a gente terminar. Efésios 1, 22 e 23 já lemos. 1 Coríntios 12, 12 também já lemos. Vamos ler Colossenses 3, 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre,
Porém, Cristo é tudo em todos. Isso é o corpo de Cristo, ok? E para finalizar, a função da igreja que é dar crescimento. Efésios 4, de 13 a 16. Aí a gente fecha aí efetivamente, tá bom? Do 13 ao 16, ó. Aqui diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, isso aqui é a igreja, né? Cristo como cabeça e nós, membros, como o corpo. E pensar o seguinte, não é? Essa mensagem é tão maravilhosa que se a gente viver efetivamente essa mensagem, né, todos nós conviveremos, né? Acho que vocês têm essa palavra, conviveremos de maneira harmoniosa. Quer dizer que não vai ter problema? Vai ter problema. Mas nós estamos querendo o bem uns dos outros, né? Nesse sentido, essa mensagem é maravilhosa. Não tem lugar nenhum aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, gente, onde tenha uma mensagem que seja ruim para o nosso crescimento em termos de virtude, em termos de coisas boas realmente, humanamente falando. O que Deus quer é isso, né? Trazer essa mensagem de amor às pessoas e que elas levem essa mensagem por meio da prática na vida delas. Que o amor seja realmente prático na vida delas. Aí não importa se é grego, se é judeu, se é bárbaro, se é cita, se é escravo, se é livre. Quando todos receberem essa mensagem, conseguirem se entregar a essa mensagem, aí Deus vai equilibrando esse processo, nesse corpo, né, com vários membros, né, como a gente viu ali, o auxílio de toda junta, né? Quer dizer, todo mundo é importante nesse processo, dessa expansão de amor, de paz, aí, de alegria. Essa é a mensagem bíblica, galera. Não é nada além disso, né? Não tem nenhuma mensagem de competição que você tem que passar por cima de alguém, que você tem que ser desonesto, injusto com alguém. Não tem. O problema é que às vezes nós pegamos a palavra como religiosidade, como religião, como uma coisa que nós determinamos. Aí não é legal, né? Mas a mensagem de Cristo, a convivência dele com os discípulos e a convivência também ali em Jerusalém, entre os irmãos, eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, com alegria, singeleza de coração. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos, né? Às vezes tinha gente que tinha uns recursos a mais, eles vendiam aquelas propriedades para distribuir ali para a comunidade, para ajudar as pessoas. E aí lá na Bíblia diz que eles iam contando com a simpatia das pessoas por causa dessa questão prática, dessa vida prática de amor ao próximo. E aí dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, iam sendo ganhos. Essa é a mensagem bíblica. Eu creio que esse modelo de comunidade é o modelo correto, sabe? Ali em Jerusalém, se um tinha mais, outro tinha menos, tinham tudo em comum. Ali estavam os capitalistas, os comunistas, os socialistas, estavam os de direita, de esquerda. Porque aí se todo mundo está no mesmo objetivo, que é fazer o bem um para o outro, não tem disputa, ninguém passando por cima de ninguém, né? Ok, vocês podem dizer, nossa José, que ideal lindo, né? Na prática não é assim, galera, mas essa mensagem ela é universal, a mensagem do amor, da esperança, da fé. Não é fácil viver, mas é possível viver. É possível viver. Eu tenho amigos que falam, Jesus é uma invenção. Eu falo, cara, se é uma invenção, a melhor que eu já vi. Uma mensagem de uma pessoa simples ali. Lá no Oriente Médio não tem nada a ver comigo. Não importa. A mensagem que está sendo dita, ela é boa para te humanizar, para te melhorar. Pronto, maravilhoso. Quantos livros a gente lê que tem tanta coisa boba, né? É isso. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver esse amor de verdade.